Tragédias do passado e do futuro aqui em Atibaia têm responsáveis. E eu vou te mostrar por quê. Eu sou Léo Spadoni, sou administrador público, estou porta-voz municipal da Rede Sustentabilidade aqui em Atibaia, apoiador do coletivo socioambiental, apoiador do Salve Atibaia e coordenador do movimento Vida Além do Trabalho aqui no município. Fazendo um resgate histórico, a gente vê que em 2010 o IBGE contabilizou aqui no município cerca de 126 mil pessoas residentes. E naquela ocasião também havia 36 mil domicílios construídos aqui em Atibaia. No censo de 2022, o IBGE contou 158 mil residentes, mais ou menos, que dá um crescimento de 25%, ou 32 mil pessoas, e um número total de domicílios de 75 mil. Então, um crescimento de 97% no número de domicílios, e em valores absolutos, 37 mil novos domicílios nesse mesmo período. Então, a gente vê que a quantidade de domicílios que foram construídos aqui em Atibaia é muito superior à quantidade de pessoas que vieram morar aqui. Em 2022, o IBGE também entendeu que cada família tem 2,6 pessoas. Então isso significa dizer que dos nossos 158 mil habitantes, a gente tem cerca de 55 a 60 mil famílias morando aqui. Então a gente já tem hoje muito mais domicílios, casas construídas do que famílias residentes, né? Então não tem necessidade de construir mais nenhuma casa aqui. Importante notar que isso aconteceu, esse crescimento explosivo do número de domicílios aconteceu em duas gestões específicas, de dois prefeitos específicos, que são o Emil Ono e o Saulo Pedroso. Em 2016, o então prefeito Saulo protocolou o novo plano diretor, mas ele não fez esforço nenhum para que ele fosse votado. Prova disso é que esse plano diretor foi aprovado em 2023, né? 7 anos depois, 2022 ou 2023, 6 ou 7 anos depois que ele foi protocolado. E a gente sabe que em municípios do tamanho de Atibaia, municípios pequenos, né, o que a Câmara dos Vereadores vota é aquilo que o prefeito quer que a Câmara vote. Tá? Então, se essa votação não aconteceu, foi justamente por falta de vontade política do governo mesmo. Né? Então, em 2023 foi aprovado esse novo plano diretor, que é um pouco mais restritivo, mas muito próximo da votação acontecer, a prefeitura correu para aprovar projetos que já estavam protocolados. Né? Então, o que a gente vai ver agora, nos próximos meses e nos próximos anos, é uma explosão da construção de novos domicílios, principalmente prédios residenciais, né, com prédios de apartamentos, que foram aprovados na correria antes da aprovação do novo plano diretor. Obviamente que a gente tem agora a discussão da lei de uso e ocupação do solo, que é um instrumento muito importante também para a definição de que tipo de domicílios e que forma de ocupar o solo a gente vai tratar o município para os próximos anos, mas o fato é, passar a boiada. Literalmente passar a boiada em 2023, antes que a nova lei fosse aprovada. Alguns movimentos como Expedição pelas Margens do Código Onofre, o SOS Mata Atlântica, o Salve Atibaia e a Frente Popular em Defesa da Água e do Clima vêm fazendo recorrentemente denúncias de que os projetos que estão sendo aprovados, muitos deles, em áreas de preservação ou em áreas de proteção, inclusive sobre nascentes, né? Então, o que a gente vai começar a perceber cada vez mais, que a gente já tem visto, né, é que existe uma impermeabilização do nosso solo, que causa as enchentes, e não existe um planejamento para fazer o escoamento dessa água que fica aqui na superfície, porque ela não consegue penetrar. Então, Atibaia está crescendo em termos de área urbana, o novo plano diretor, inclusive, aumentou a área urbana do município, e isso traz asfaltamento, traz novos domicílios, traz calçamento, tudo isso impermeabiliza o solo e deixa a gente mais suscetível a enchentes. Então, o fato é, se a gente já vinha sofrendo com enchentes, a gente teve uma enchente gravíssima em 2010, outras em 2014, 2016, 2022, enfim, a gente vem sofrendo com enchentes aqui no município. Se isso já vinha acontecendo, agora a coisa vai piorar. E se isso vai piorar, isso é responsabilidade de quem esteve no governo nesse período em que houve uma explosão da área urbana do município. Né? Então acho que é importante a gente fazer esse registro. O plano de contingência da nossa Defesa Civil é um plano muito superficial, ele define atribuições das áreas, de cada uma das áreas da prefeitura, das secretarias, das diretorias,
mas ele não define recursos, ele não define um plano de prevenção para esses desastres, ele não define locais para abrigos, por exemplo, quantos locais seriam necessários, né, conforme as áreas de risco que já estão mapeadas ali no plano de contingência da Defesa Civil. Ele não define quantas pessoas podem ser impactadas e aí a quantidade de recursos necessários para isso, sejam eles recursos materiais, sejam financeiros, né, ou seja, alocação de pessoas. O nosso plano de contingência é muito superficial, de verdade. Então, assim, nós sabemos que teremos novas tragédias, o Rio Grande do Sul está nos mostrando isso, e a história de Atibaia já nos mostra isso também, nós teremos novas tragédias. Elas são de responsabilidade do poder público, de quem esteve no governo nos últimos 15 anos, né? E nós não temos um plano de contingência para isso. Então muitas pessoas vão sofrer e a gente vai precisar ter quem cobrar. Então fica aqui esse registro para que a gente possa cobrar quem a gente tem que cobrar, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima.